Olá, hoje vou falar com vocês aqui sobre o caso Mariana Ferrer. Nós temos aí uma situação que ocorreu em Santa Catarina em 2018 de um suposto crime de estupro. Quando nós falamos desse caso, nós estamos falando de um suposto crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, que é aquele crime em que houve o ato libidinoso, ou conjunção carnal, ou qualquer outro ato libidinoso, mas não foi mediante violência ou grave ameaça, e sim praticado com pessoa que não tinha o necessário discernimento para o consentimento daquele ato sexual, ou por ser menor de 14 anos, ou por qualquer outro motivo que a impossibilitou de dar o consentimento, de não ter aquele necessário discernimento, como a ingestão de bebida alcoólica e ficando completamente embriagada, ou de drogas, ou por ter sido dopada, ou qualquer outra situação em que deixa a pessoa sem o necessário discernimento. Nesse caso, o que nós temos aí é a possibilidade da Mariana ter sido estuprada pelo autor numa boate, depois durante uma festa, alegando a vítima que ela provavelmente teria sido dopada porque não se lembra do ocorrido. Durante a investigação, constatou-se que houve a relação sexual com rompimento de ímen, ou seja, a vítima era virgem e perdeu a virgindade naquele ato sexual, e também encontrou-se vestígios, esperma, material genético do autor nas partes íntimas da vítima, o que constatou mais uma vez que houve o ato sexual. Portanto, o que precisaria provar era que estaríamos aí diante de uma situação de uma vítima sem discernimento, porque maior de idade, sem nenhuma deficiência mental, o que restaria era provar que ela não teve o necessário discernimento para consentir naquele ato sexual. Ocorre que nós tivemos aí um indiciamento, o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, mas na audiência de instrução e julgamento, que é a audiência onde se produz provas, o promotor pediu a absolvição do autor, alegando que o laudo toxicológico que foi feito na vítima no dia seguinte não constatou substâncias, resquícios ali de substâncias que poderiam ter dopado a vítima, deixado a vítima inconsciente. Em razão dessa prova técnica e por alguns depoimentos testemunhais de que a vítima não estaria completamente inconsciente, apesar de que tinha outras testemunhas falando que ela estava inconsciente, mas tinha também testemunhas que falaram que ela estava normal, aparentemente normal. Em razão disso, e com base naquele princípio de indúbio pro réu no momento da condenação, o juiz absolveu. A polêmica que se criou é que houve uma expressão por parte das pessoas de que, quando o promotor defende que o autor não teve o dolo de estuprar, tendo em vista o suposto erro de tipo no momento do ato sexual, ou seja, o fato do autor não ter como saber se a vítima estava ou não sob efeito de substâncias entorpecentes, ou sob efeito de qualquer outra substância que a deixasse sem discernimento, fez com que ele estivesse em erro de tipo, previsto lá no artigo 20 do Código Penal. O erro de tipo, quando excusável, ou seja, desculpável, qualquer pessoa no lugar dele também teria se equivocado, ele exclui o dolo. Quando ele é inexcusável, ou seja, não se pode desculpar, se ele tivesse tido mais cuidado, ele poderia não ter errado, nessas situações também exclui o dolo, mas é possível a punição na forma culposa, desde que aquele tipo penal seja previsto a forma culposa daquele tipo penal. Portanto, o que parece-me que o promotor alegou foi um erro de tipo com relação ao autor saber se a vítima estava realmente dopada ou não. O argumento foi, não teve provas suficientes de que essa vítima estava dopada para que o autor soubesse disso naquele momento. Se houve dúvida com relação a isso, não teria a intenção dele em estuprá-la. Essa eu estou sendo técnica e estou analisando o que foi trazido aí através das redes sociais e a mesmo com relação à sentença que eu tive acesso, que todos nós tivemos acesso. Então, alegando o erro de tipo, exclui-se dolo.
Existiria a possibilidade de punição a título de culpa? Talvez, mas o crime de estupro não existe a forma culposa do crime de estupro. Então, não teremos que falar em estupro culposo, essa figura não existe e, portanto, o fato se torna atípico, já considerando o erro de tipo. Portanto, com base nessa falta de provas, na dúvida se a vítima estava realmente sob efeito de substâncias entorpecentes, de alguma substância que a deixou sem o discernimento necessário, o juiz entendeu por bem absolver esse autor, uma decisão que é de primeira instância e que cabe recurso.